A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Bem-vindos novamente à nossa rubrica A Vida Continua. Bom, hoje, 28 de agosto, cá estamos, como prometido, após 3 semanas de interrupção por causa de férias. Confesso que já estava com saudades deste estúdio, desta estação, da vossa companhia. E é bom, é muito bom estar aqui convosco novamente. Hoje vamos retomar esta rubrica falando sobre os ditos milagres. Será que os milagres existem? Vamos, caros amigos e ouvintes, dar aqui uma visão da doutrina espírita sobre estes fenómenos. Curas de cegos e paralíticos, ressurreições e outros fenómenos extraordinários pontuam a narrativa dos Evangelhos, mas as suas causas são naturais e podem ser compreendidas com a ajuda da ciência espírita. Os milagres intrigam. Costumam parecer inexplicáveis e levam a supor que aqueles que os obtêm possuem algum poder sobrenatural. Para a doutrina espírita, ou espiritismo, porém, nada existe de sobrenatural, isto é, nada pode estar acima das leis de Deus, que são todas leis da natureza. Como encontrar então uma forma racional e científica para compreendermos tantos fenómenos narrados nos Evangelhos, como, por exemplo, a pesca maravilhosa, as curas diversas, a ressurreição de Lázaro? De facto, existem 2 chaves simples para esta compreensão. Uma delas é a compreensão de quem é Jesus e a outra refere-se às propriedades daquilo que é codificação, ou seja, que os livros que compõem a doutrina trataram de fluidos. Vamos conhecer estas chaves para depois aplicá-las a alguns eventos tidos como milagrosos no intuito de entender como funcionam. Vamos então começar por falar do fluido calórico e os fluidos espirituais. A ciência resolveu muitos enigmas relacionados às forças consideradas sobrenaturais, como a explicação para os eclipses, por exemplo, que por muito tempo foram considerados eventos mágicos. Para os fenómenos em que a ação do elemento espiritual é decisiva, porém, precisamos buscar o entendimento das leis que regem a vida psíquica. Nos diálogos com os espíritos, Allan Kardec, o codificador da doutrina, fazia perguntas baseado nas ciências da sua época. Na física, a teoria aceite para explicar o calor nos séculos de 18 e 19 era a do fluido calórico. Tratava-se de uma suposta substância transmitida pelos corpos quentes aos mais frios. A ideia de fluido predominava também na compreensão de outros factos. Por exemplo, a eletricidade era a transmissão de fluido elétrico, o ímã emitia o fluido magnético e assim por diante. Já por volta de 1860, o físico escocês James Maxwell propôs que o calor seria um estado de vibração das moléculas, ideia que viria a substituir a de fluido calórico. Os espíritos, porém, só podiam explicar os seus conceitos a partir do que os homens compreendiam pelas suas ciências. Na época, o que havia na física eram os fluidos. Os espíritos explicaram então que toda a matéria que conhecemos e também a matéria imponderável do mundo espiritual eram transformações de uma só origem, chamada de fluido universal ou fluido cósmico. Portanto, a matéria elementar primitiva que se formou no início do universo e originou todos os corpos e substâncias, sejam eles perceptíveis ou não pelos sentidos materiais. No seu estado etéreo, que não é detectado pelos nossos instrumentos, nas suas propriedades e nas suas inúmeras modificações, encontramos o agente de fenómenos que comumente se consideram milagrosos ou sobrenaturais. Diferente da matéria que conhecemos, eles mudam de forma, se
expandem e se contraem ao influxo dos pensamentos, emoções e sentimentos. Portanto, há fluidos a partir daqui, chamaremos fluidos as substâncias do mundo espiritual. Existem calmantes, existem os excitantes, os prejudiciais e benéficos, de tantos tipos quantos forem os pensamentos, emoções e sentimentos a eles associados. E a matéria densa, aquela que impressiona os 5 sentidos, não é obstáculo para eles, pois que a atravessam. Os fluidos permitem a transmissão de pensamentos, sentimentos e emoções entre os espíritos. No mundo material, uma das suas aplicações mais importantes está relacionada à cura. No mundo espiritual, eles têm para os espíritos em geral uma aparência tão palpável quanto os nossos objetos do nosso dia-a-dia. No entanto, caros amigos, os que são mais esclarecidos conseguem compreender o seu papel, bem como usar as suas propriedades para os seus propósitos. Um dos produtos mais importantes derivados dos fluidos é o chamado perispírito, ou o corpo espiritual de que falava Paulo de Tarso, que todos os espíritos possuem, o qual também é considerado o seu órgão sensitivo, responsável pelas sensações que experimenta. O perispírito, ou corpo espiritual de um ser no corpo físico, que é o nosso caso, é ligado ao seu organismo molécula a molécula desde a concepção. E enquanto perdurar a vida física, e a sua constituição íntima não é idêntica em todos os seres, variando conforme os mundos onde se encontre e a evolução atingida. Não há, ainda hoje, meios de observação e nem mesmo uma teoria plausível para conceber a matéria do mundo espiritual. Todavia, as explicações dos espíritos sobre as suas propriedades, condições e efeitos são válidos e constituem a base teórica da ciência espírita. No Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos nos diz que Jesus é o espírito mais elevado que já encarnou no nosso planeta. Sendo assim, não seria de se estranhar que realizasse prodígios. A sua superioridade moral e a amplitude dos seus conhecimentos das leis naturais tornaria possível fazer coisas que são impossíveis para o nível evolutivo médio da humanidade terrena. Sobre ele, afirma um dos livros da codificação intitulado A Gênese: a sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Sua alma, provavelmente, não se achava presa ao corpo senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela de certo lhe dava dupla vista, não só permanente como de excepcional penetração e muito superior à que de ordinário possuem os homens comuns. O mesmo havia de se dar nele com relação a todos os fenómenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. Caros amigos, a qualidade desses fluidos lhes conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Em relação a este aspecto que mencionei há pouco da dupla vista, ou segunda vista, este é um fenómeno descrito no Livro dos Espíritos que permite ver objetos ausentes como se estivessem presentes e também penetrar nos pensamentos e intenções de outras pessoas ou espíritos quando se está plenamente acordado. É uma faculdade que se explica pelo facto da visão da alma
não ser circunscrita ao corpo físico e não ter localização determinada. Sendo o perispírito o seu órgão dos sentidos e sendo os fluidos expansíveis e capazes de atravessar a matéria densa, disso decorre que um espírito pode ter percepções à distância ou através de corpos opacos, conforme seja capaz de expandir os seus fluidos perispirituais. A capacidade da dupla vista explica factos como a pesca maravilhosa e a aceitação imediata e espontânea dos apóstolos ao convite de Jesus para a tarefa de espalhar a boa nova. Conta um dos seus discípulos, Mateus, que, passando pelas margens do mar da Galileia, Jesus encontrou Simão Pedro, juntamente com seu irmão André, ocupados nos seus afazeres de pescadores. Foi quando lhes fez o célebre chamado para que o acompanhassem e se tornassem pescadores de homens. E eles então deixaram as redes e o Pai e o seguiram. Como é que isso foi possível? Ora, em várias passagens lemos a expressão Jesus conhecendo-lhes os pensamentos. O que ocorria porque Jesus conseguia perceber as irradiações desses pensamentos. Ao dirigir-se a Simão e a André, o mestre Galileu já conhecia as suas disposições mais íntimas e sabia que eles o seguiriam. Dentre os feitos narrados nos Evangelhos, encontramos também outro exemplo de dupla vista, que é a pesca maravilhosa. Narra o evangelista Lucas que, após falar ao povo que se comprimia às margens do lago de Genezaré, Jesus disse a Simão Pedro que levasse o seu barco para o mar e lançasse as suas redes. Pedro então respondeu-lhe que por toda a noite haviam feito isso sem nada conseguirem. Obedecendo, no entanto, ao mestre, entrou no mar e conseguiu apanhar tantos peixes que a rede se rompeu. Allan Kardec explica que Jesus não produziu a presença de peixes onde não os havia, mas que ele viu com a vista da alma o lugar onde se achava o cardume. E por isso disse com segurança aos pescadores que lançassem ali as suas redes, ali onde se encontrava o tal cardume. A segunda vista explica igualmente a atitude de Jesus perante o beijo de Judas e na sua entrada em Jerusalém, uma semana antes da sua crucificação, que ele houvesse mandado buscar o jumentinho num local específico da cidade, a fim de conduzi-lo. Em relação às libertações e às ressurreições, importantes passagens da vida de Jesus narram a libertação de possessos, ou os chamados endemoniados. Fala-se no Evangelho de Marcos de um possesso cego e mudo que foi apresentado a Jesus por um grupo em Cafarnaum. E há também o caso do menino endemoniado que espumava e convulsionava e que desmaiou ao ser abandonado pelo obsessor, além de outros mais. Possessão é um termo que nos leva a imaginar erroneamente que um ser pode tomar posse do corpo de um ser que está no corpo físico e usá-lo a bel prazer, o que não ocorre de facto. O que ocorre é que um espírito inferior se identifica fortemente com um outro que está no corpo físico, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de atuar conjuntamente com ele. O que está no corpo físico, neste caso, é sempre quem atua conforme quer sob o seu corpo, pois um espírito não pode substituir-se ao que está cá, no plano físico, visto que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o final da sua existência material. Acresce também que, embora se fale em demónios, criaturas especialmente voltadas a praticar o mal, conforme o senso comum, tratava-se, na verdade, de espíritos perturbadores ou obsessores que perseguiam pessoas e que, graças à autoridade moral do mestre, não podiam resistir à sua vontade e tinham de obedecer-lhe, por isso deixavam em paz os seus perseguidos.
As ressurreições também são factos surpreendentes da narrativa bíblica. Podemos nos recordar da que ocorreu com a filha de Jairo e também da de Lázaro. Ao falar em ressurreição, logo pensamos na restituição da vida a quem estava realmente morto, o que seria contrário às leis da natureza. Isso não pode ocorrer, pois o espírito que se liga ao corpo no momento da concepção, com ele permanece até à morte, não havendo outro jeito de religar posteriormente ao corpo uma alma que dele estivesse totalmente separada. Algumas situações, porém, levam à aparência de morte física, mesmo que o espírito ainda esteja ligado ao organismo. Lembremos ainda que, à época em que estes factos ocorreram, era comum interpretar que a ausência de respiração fosse um sinal de morte. No entanto, ao referir-se à filha de Jairo, por exemplo, o próprio Jesus afirma que ela dorme apenas, de forma que consegue reanimá-la pelo poder vital dos seus fluidos. Quanto a Lázaro, que estaria sepultado já há 4 dias, compreende-se que ele não estava propriamente morto, mas letárgico. Ou seja, a letargia é um estado de desprendimento do espírito do seu corpo associado à perda temporária e completa da sensibilidade e do movimento. Lê-se novamente no livro A Gênesis o seguinte: dado o poder fluídico que Jesus possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado os sentidos em torpor, que haja mesmo feito voltar ao corpo o espírito, prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispíritico ainda se não rompera de forma definitiva. Em relação a curas diversas, as curas são momentos marcantes da missão de Jesus, explicadas pelas propriedades terapêuticas dos fluidos. Embora comumente se pense na fé como uma virtude mística ou religiosa, trata-se de uma força real e atrativa que age sobre os fluidos e lhes imprime potencialidades curativas. Falo da fé, é claro. O apóstolo Marcos conta-nos que, ao chegar a Betsaida, pediram ao mestre que tocasse um cego, que ele o tomou pela mão e o levou para fora da vila. Após passar saliva nos seus olhos, perguntou-lhe se via alguma coisa, ao que ele respondeu: vejo andar homens que me parecem árvores. Jesus lhe colocou de novo as mãos sobre os olhos e ele conseguiu ver melhor até ficar perfeitamente curado. Allan Kardec observa: aqui é evidente o efeito magnético. A cura não foi instantânea, porém gradual e consequente a uma ação prolongada e reiterada, se bem que mais rápida do que na magnetização ordinária. A primeira sensação que o homem teve foi exatamente a que experimentam os cegos ao recobrarem a vista. Por um efeito de ótica, os objetos lhe parecem de tamanho exagerado. Sendo o efeito de leis naturais explicadas pelo magnetismo animal, esta mesma forma de curar se repetiria com Anton Mesmer e os seus seguidores no século XVIII. Para quem acredita que Jesus era especial apenas em função das curas e outros factos excepcionais que pontuaram a sua encarnação terrena, o Espiritismo responde que a verdadeira superioridade do seu espírito transparece não nos factos extraordinários a que deu causa, mas na excelência dos seus ensinos e na doutrina moral que eles transmitem. Escreve Allan Kardec: diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos se podem reunir, estandarte sob o qual podem todos colocar-se. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. E, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade. Jesus, caros amigos e ouvintes, ensinou aos seus discípulos o poder da fé. As curas pelo magnetismo são factos submetidos às leis da natureza. E a fé surge como elemento decisivo na cura
como no caso do menino obsidiado, que foi apresentado aos seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Segundo nos conta Mateus, Jesus teria dito: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Tendo sido libertado do espírito obsessor e da doença, o menino sarou. Os discípulos, procurando um mestre em particular, indagaram: por que é que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Logo, caros amigos e ouvintes, os milagres são os resultados da força da nossa fé, da vontade que impulsiona os fluidos que nos rodeiam. E nós muitas vezes fazemos isso já, mas direcionado para o mal. E nós sabemos que tudo o que nós fizermos tem consequências. Logo, mais conscientes daquilo que nós temos, do poder infinito que nós temos em nós, que direcionemos os fluidos que nos rodeiam pela força do pensamento e com a vontade de atuar para o bem comum. Perante tudo o que está a acontecer, perante o aumento de irmãos nossos que estão a entrar em graves depressões, que estão a perder a alegria de viver e que estão a pôr fim à sua vida física, pois que continuam a viver espiritualmente, perante as doenças do foro psíquico que estão a aumentar, que através da prece, através do trabalho, através da vontade, através do conhecimento da realidade, fortaleçamos então o que está na base dos chamados milagres, que não o são, porque a serem seriam derrogações das leis de Deus. E Deus não abre exceções à sua lei, que é imutável e é igual para todos. A uns chegou o momento da sua cura, mas ninguém cura ninguém. Somos nós que nos curamos a nós próprios. Quando chegar o momento da compreensão do mérito e de outras circunstâncias, tudo está certo. Deus não atua sobre uns e deixa os outros para trás. Somos nós que, pela compreensão, que pela fé, nos vamos conseguindo curar e ultrapassar. E de facto, como Jesus disse, se tivermos a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é uma coisa mínima, podemos dizer àquele problema: afasta-te, e o problema se afasta. Mas é resolvendo e não fugindo dele. Caros amigos e ouvintes, então, hoje, ao retomar esta rubrica, com esta questão, será que os milagres existem? Deixo-vos por aqui, neste sábado, 28 de agosto, não antes sem vos ler uma pequena mensagem do livro Vida Feliz para meditarmos durante esta semana. Diz assim: depois que cometas um erro e tenhas consciência dele, começa a reabilitação. Nada te entregares ao desalento ou aos remorsos. Da mesma forma, como não deves insistir no propósito inferior, não te podes deixar consumir pelo arrependimento. Este tem somente a função de tomares consciência do mal feito. Perdoa-te, encoraja-te e dá início à tarefa de reequilíbrio pessoal, diminuindo e reparando os prejuízos causados. É isso mesmo, caros amigos e ouvintes. Caindo e levantando, caindo e levantando. É preciso não ficar no chão. É ter sempre a força de nos reerguermos. E a ajuda está aí.
somos nós que, distraídos pelo ruído da vida, não nos apercebemos quão grande é a ajuda espiritual do nosso anjo da guarda, dos espíritos superiores, de Jesus e, sobretudo, do nosso Pai, Criador de todas as coisas. Ficamos então agora por aqui. Desejo-vos a todos uma excelente semana. Para quem está de férias, boas férias. Para quem está a trabalhar, bom trabalho. Para quem está desempregado, ânimo. Orem, tenham fé, esperança e não desistam jamais. E não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.